Presta atenção. Agora, nós deixamos de estudar o movimento das partículas e passamos agora a estudar o movimento das partículas, considerando agora causas e efeitos do movimento. O que antes, na cinemática, não se tinha. Então, estudar a cinemática da partícula é você fazer perguntas do tipo: qual a distância percorrida? Tempo que se levou para se percorrer essa distância? Qual a aceleração adquirida? Qual a velocidade média? A altura máxima? Um lançamento. Ninguém se perguntava no lançamento oblíquo, por exemplo, quem foi responsável para que essa partícula adquirisse velocidade. Concorda? Simplesmente dizia-se que uma partícula tinha uma velocidade tanto. Agora, vai se questionar que fosse aplicada, por exemplo, numa partida de futebol, quando você bota uma bola para bater uma falta, o jogador ele corre, toma distância e aplica uma força na bola. Então, a ação, as causas e os efeitos é o objetivo da aula de hoje, cujo título é Força e Movimento 1. Nós vamos estudar Força e Movimento 1, Força e Movimento 2. Então, imaginem aqui a seguinte motivação. Imagina uma partícula, preste muita atenção nisso aqui. Quando eu falo aqui, ou você imagina aqui, imagina aqui um corpozinho de massa aí, eu não já vou mais falar de partícula, porque partícula você pode considerar uma coisa pequena. Imagina um bloco agora, um livro, uma caixa sobre uma superfície, e você aplica nesta caixa uma força F, cuja direção é horizontal e o sentido de aplicação dessa força é para a direita. Isso na prática, só em você olhar, você já pode imaginar uma garantia de movimento, concorda? Diferentemente, se eu aplicasse, por exemplo, uma força numa carteira como essa aqui, e aplicasse uma força exatamente nessa direção, quisesse que essa carteira se movimentasse, a força foi aplicada, mas o movimento não foi realizado. Por quê? Porque a força é uma grandeza, força é uma grandeza vetorial. E uma grandeza vetorial, ela necessita de quê? Da direção e do sentido afora o módulo. Então é necessário sabermos a direção de aplicação da força para saber se vamos ter ou não movimento. Para esse caso, esse corpo pode com certeza adquirir movimento, lembrando que essa minha superfície aqui, ela é inicialmente uma superfície aqui sem atrito, tá? Perfeitamente lisa. Força aplicada, garantia de movimento. Então a ideia é, então, o que vem a ser força? Quando aplicamos uma força, nós podemos realizar uma ação. Exemplo: se essa carteira estivesse em movimento, imagine essa carteira em movimento, ela está se movimentando, eu posso ou não aplicar uma força no sentido oposto para fazer com que a velocidade dessa carteira se modifique. Força é a ação capaz de movimentar um estado ou o movimento de uma partícula.
Assim como eu poderia aplicar uma força para abrir a porta, eu poderia aplicar uma força para deformar, por exemplo, este corpo. Eu aplico uma força que eu posso quebrar esse vidro. Então, força é a ação capaz de deformar também, sim. E que tipos de forças nós temos? Ora, eu vou classificar aqui basicamente 2 tipos de força clássicos para a gente. A força de campo e uma força de contato. Olha, como você pode entender quem é força de campo e quem é força de contato? Vejamos. A força de contato, a própria palavra já me garante a interação firme entre os corpos. A de campo ainda é algo que você pode pensar e dizer, bom, campo, que é isso? Que tipo de campo que o professor está falando? Por exemplo, a força gravitacional, a força de atração que a Terra exerce sobre os corpos, é uma força de campo. Você imagina, por exemplo, a força peso, que é o produto da massa vezes o campo gravitacional. É campo. Por exemplo, o peso desse pincel, a força peso vai atuar nesse pincel, ele estando em queda, como a força peso também está atuando nesse pincel, ele sobre a palma da minha mão. Então a força de campo não necessita de contato. Ela vai existir independente de existir contato ou não. Um outro exemplo de uma força de campo é a força elétrica. Quando você imagina 2 cargazinhas a uma certa distância uma da outra, uma carga aqui positiva Q1 e uma cargazinha negativa Q2, e existir uma força atrativa, você vai ver isso lá em Física 3, que é a lei de Coulomb, que também é uma força de campo. Um outro exemplo também da força de campo é a força magnética. Ok? Já mostrando uma força de contato, uma das forças mais clássicas que vocês vão enfrentar sempre dentro dos seus problemas, imagina aqui uma mesa, e sobre essa mesa aqui, um corpo de massa M, você vai perceber que existem 2 forças bastante clássicas aqui atuando nesse corpo. A força peso, que vai atuar exatamente no centro de massa desse corpo, e a força normal, que é a força que a mesa exerce sobre o corpo. A força peso, que é uma força de campo, e a força normal, que é uma força de contato. Porque no momento que você coloca o corpo sobre a mesa, o corpo exerce uma força na mesa. Vou chamar isso aqui de N'. A mesa exerce uma força no corpo. É N. É ação normal. Então isso implica dizer que essas 2 forças aqui, elas formam um par de ação e reação, que é algo que você vai ver daqui a pouco, quando eu for falar sobre as leis de Newton. Então, para a nossa introdução, nós chegamos então ao conceito de força. Força é a ação capaz de deformar o corpo. Força é a ação capaz de modificar um estado. Se um corpo está em repouso, ele pode entrar em movimento. Um corpo está em movimento, ele pode ficar em repouso. Então implica dizer que você sabe diferenciar a partir de agora, inclusive, 2 tipos de forças clássicas: a de campo
em área contábil. Ok? Anote aí.